Ela é boa em praticamente tudo, exceto no amor. Então ela resolveu se envolver com um nerdzão da escola e isso acabou acontecendo. Fala, gafanhotos, beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. E hoje eu vou resumir um filme de comédia de 2022 chamado Sex Appeal. O filme começa com uma aluna do ensino médio bem-sucedida chamada Avery Hanson, que se destaca muito nas coisas em que ela é boa. Então isso significa que ela ignora qualquer coisa que ela acredita que ela não irá se encaixar. Ela não se importa em ter amigos e também não quer ir ao baile da formatura. Esse ano, a STEMcom desafiou a Avery a criar um aplicativo para lidar com problemas pessoais em sua vida. Depois da escola, a Avery encontra o seu melhor amigo chamado Larson, que tem sido seu objeto de experimento desde a sua infância, apesar dele não ter paixão nenhuma pela ciência. Só que a amizade dos dois chega ao fim depois que o Larson tenta beijar a Avery, e ele acaba ganhando um soco. Apesar de não ter nenhuma vontade de entrar em um relacionamento, a Avery tem um namorado à distância chamado Casper, que ela conheceu na STEMcom. Quando perguntada se ela iria trazer o Casper para o baile da formatura, ela responde que o baile não era uma prioridade. Mas mesmo assim, o Larson tenta convencê-la a ir com ele, mas ela o rejeita. Em sua casa, a Avery percebe que não há nada para melhorar em sua vida, já que ela não tem nenhuma fraqueza e é boa em tudo. Não muito tempo depois, ela recebe uma chamada de vídeo do Casper, que quer levar o relacionamento deles para o próximo nível. Quando eles se encontram na STEMcom, a Avery entra em pânico e desliga o seu notebook, pois coisas sexuais eram as únicas coisas que ela não sabia sobre. Ela tinha sido criada por 3 mães: Suzy, Debbie, que é conhecida pela sua lendária arte, e uma mãe bônus, chamada Kim. Por conta disso, ela não tinha ninguém para lhe dar conselhos sobre coisas adultas com homens. Mas ela decide ir até a Suzy e diz para ela sobre as intenções do seu namorado. A Suzy então dá o seu conselho, dizendo que coisas sexuais são bagunçadas e não precisam ser perfeitas. A Avery então volta para o seu quarto e conclui que irá criar um aplicativo para ajudá-la a se tornar boa em coisas adultas. E ela também usará esse aplicativo em sua primeira experiência sexual com seu namorado. Ela começa a programar o aplicativo, mas em seguida ela percebe que precisa fazer alguns experimentos para obter alguns dados adicionais. No dia seguinte, ela decide ir a uma aula de educação sexual, só que a professora se recusa a ajudá-la. Em casa, ela decide se aproximar da Suzy e ela oferece o livro 50 Tons de Cinzas e outros livros semelhantes, mas a Avery rejeita. A mãe então sugere que ela colete informações com os seus colegas na escola e ela concorda em fazer isso. A Avery começa entrevistando vários colegas da classe, porém, todos esses que ela entrevistou não têm experiência com isso e também não estão interessados em apressar as coisas, mas todos eles sugerem que falem com uma menina chamada Danica. Depois da escola, a Avery se aproxima da Danica e ela dá vários conselhos sobre coisas adultas, incluindo a sua preferência de tamanho, e sugere que ela encontre um parceiro para praticar. A Avery concorda com isso e imediatamente ela pensa no Larson e vai até a sala de aula dele para convidá-lo. O Larson recusa a oferta. Ele também diz que a Avery tinha namorado. Ela então continua tentando o convencer todos os dias até que ele concorde em ser seu parceiro, apesar dele estar gostando de outra garota atualmente. Algumas horas depois, os dois vão até o quarto do Larson, onde ele é instruído a seguir um protocolo que foi escrito em um papel. E antes deles começarem, o Larson menciona que o amor é o que faz um bom amante, mas a Avery nega essa hipótese, dizendo que o amor e coisas sexuais são completamente diferentes. Depois disso, ela ordena que o beije, o que ele faz, e em seguida ele resolve levantar e colocar uma música para tornar o ambiente ali mais agradável. Eles então se abraçam enquanto curtem a música, até que a Avery pede para ele passar a mão por baixo da sua roupa. E pela primeira vez na sua vida, a Avery sente um enorme prazer ao ser tocada por um homem, até o Larson cruzar a linha e ela decidir ir para casa. Em casa, ela continua construindo o algoritmo do seu aplicativo.
No dia seguinte, a Avery volta a fazer uma entrevista com algumas pessoas da escola para entender mais sobre o sistema genital masculino. E após aprender mais sobre isso, ela não consegue tirar isso da sua mente e decide voltar ao quarto do Larson, onde ela afirma que precisa tocar o seu membro para ter uma experiência prática. Ele a deixa fazer isso e ela começa a examiná-lo. A cena de repente muda para um lugar onde o Larson está agindo como se fosse um astronauta que está pronto para decolar, enquanto a Avery continua bombeando combustível para sua espaçonave. Depois de um tempo, a espaçonave decola e o Larson grita de felicidade. Ele então oferece para retribuir o favor para a Avery, mas ela entende errado e diz para ele que precisa voltar para casa e analisar alguns dados. Como a experiência tinha sido bem sucedida, ela percebe que ainda tinha algumas lacunas em seus dados. Ela então visita a Danica novamente e ensina a garota nerd a se tocar, sugerindo que ela imagine seu objeto de prazer. Seguindo a sugestão da Danica, a Avery volta para casa e vai direto ao banheiro, onde ela usa um jato de água como ferramenta enquanto se diverte. Alguns minutos depois, ela recebe uma ligação do Larson, que a diz para não pensar muito sobre algo que acontece naturalmente. Mas a Avery muda de assunto e sugere que eles tenham uma conversa pelo telefone. O Larson tenta falar várias coisas para excitá-la, mas parece que nada funciona. Até que ele começa a falar sobre tabelas periódicas, e ela gosta do assunto. Até que o Larson menciona sua vitória no SteamCon. De repente o Casper aparece segurando um troféu, só que isso acaba com todo o clima. No dia seguinte, ela resolve fazer uma outra entrevista com seus colegas de classe. Um dos seus colegas, chamado Frank, fala sobre zonas erógenas de uma forma muito específica. Até uma mulher sentada no fundo, chamada Marla, se oferecer para dar prazer a si mesma, para acabar com toda aquela discussão. A professora fica um pouco distraída com um grupo de alunos, mas parece que eles conseguem disfarçar o assunto e voltar para o assunto sobre matemática. Por outro lado, a Marla continua tentando se excitar até que ela atinge o seu limite e ela fica muito feliz. Depois da aula, a Avery vai até o Larson e fala que eles teriam que ir depressa para a casa dele, que ela queria praticar o que ela descobriu mais cedo na aula de matemática. A cena então muda e podemos ver o Larson agindo como um escavador. Ele desce até um túnel estreito e colorido e começa a explorar as paredes enquanto as toca. Ele encontra uma porta que o teletransporta para uma cena de natação, e a Avery fica muito feliz com esse momento. Em seguida, ela finalmente escolhe um nome para o aplicativo, que se chama Sex Appeal. O Larson tenta levar a noite para um outro nível, mas a Avery nega, dizendo que a sua ação precisa permanecer focada no profissional, o que deixa ele bastante decepcionado. Mas ele levanta a hipótese de que a química é alcançada quando o amor encontra coisas sexuais e vice-versa. Mas ela discorda, afirmando que o amor não tem nada a ver com as experiências sexuais. Já em casa, a Avery compila todos os dados e finalmente termina o aplicativo a tempo. Em uma certa noite, o Larson vai até a casa da Avery e a chama para ir ao Museu de Ciências com ele, mas como era de se esperar, a garota recusa o convite. Ele então questiona os sentimentos dela em relação a ele, já que eles têm feito muitas coisas juntos, só que as respostas dela o decepcionam e ele decide ir sozinho. No dia seguinte, a Avery percebe que sente algo diferente em relação ao Larson, só que ela nega os seus sentimentos. Após a apresentação do Casper, eles imediatamente vão para o quarto de um hotel e começam a fazer algumas coisas, seguindo as sugestões do aplicativo. No entanto, a Avery não gosta tanto como quando fez com o Larson, mesmo depois de seguir todas as orientações. E com isso, ela decide interromper a relação e ir embora. Nesse momento, ela tem certeza que está apaixonada pelo Larson. Na manhã seguinte, ela resolve não fazer a sua apresentação porque ela sabe que o aplicativo não tinha funcionado com ela. Então ela sai do palco chorando. Isso leva à desclassificação da garota. E o Casper automaticamente se torna o vencedor da competição. Naquela noite,
ela decide fazer uma visita para o Larson, que estava bastante chateado com ela, dizendo que ele já fez o suficiente. Ele também diz que está cansado de esperar pelo momento em que ela irá mudar a sua visão. Ele então percebe que ela não se importa com ninguém e se sente feliz por não ter dormido com ela. Quando chega em casa, a Avery olha a entrevista que tinha gravado e acaba acreditando que o amor e a experiência sexual realmente estão interligados. No dia seguinte, a mãe Kim vai até o seu quarto e sugere que ela fale com o seu coração e seja honesta com Larson, e ela concorda. Depois disso, ela interrompe a aula de música do Larson e admite que as suas hipóteses sobre o amor e relações sexuais estavam certas, mas nesse momento, essa ação apenas a faz parecer boba, e ele pede para ela o seguir. A Avery finalmente revela os seus sentimentos por ele, só que já é um pouco tarde, e o Larson deixa claro que ele quer se afastar dela. A Avery então o pede para ir ao baile de formatura com ela, só que ele não está nem um pouco interessado. No final de tudo, a Avery afirma que o ama, mas ele apenas se afasta e vai embora. Depois disso, a Avery está chorando sozinha e ela é abordada por uma professora que lhe ensina uma lição de vida, que a faz sentir muito melhor. Na noite do baile, a Avery percebe que o Larson está dançando com uma menina em que ele tinha um crush, só que nessa altura ela só podia observar à distância. Só que dessa vez ela percebe que nem tudo pode ser forçado e se sente muito feliz por ele. E com essa última cena, o filme termina. E aí, o que você achou do filme? O que você achou do resumo? Curtiu? Então não esqueça de se inscrever e já deixar aquele likezão maroto aqui no vídeo. Até o próximo resumo. Valeu!